Nesta manhã eu quero desejar o meu bom dia para você, pai, mãe, casal, filho, família inteira, aí na sua casa, aí no hospital, no seu trabalho. Eu quero desejar que esse dia Deus possa fazer grandes coisas na tua vida, que os teus desejos, que os teus sonhos possam ser realizados. Através de Jesus, tudo é possível. Creia, tudo é possível ao que crer. Nesta manhã o programa Atos, esse programa de poucos minutos, mas ele traz uma reflexão para uma atitude que eu e você devemos realizar. E sabemos que boas atitudes vão trazer resultados melhores. Nesta manhã eu quero ler Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Tem uma palavra aqui que me chama muito a atenção. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Interessante nesse texto é a palavra terremoto. Terremoto se observa que é um tremor na crosta terrestre. O terremoto é o abalo que acontece, nós vemos ali pelos noticiários, pela história mesmo, que muitas cidades, muitas nações já foram abaladas por terremotos. Pessoas morrem, muitos desabrigados, muitas famílias ali sem as suas casas. É triste ver a situação pós-terremoto numa região. Mas terremoto também é um grande abalo social. Terremoto é uma situação que pode acontecer, podemos simbolizar como algo que acontece e que vem abalar as estruturas emocionais de uma pessoa. Quantos terremotos acontecem? Terremotos quando uma pessoa de repente ali sabe da morte de um ente querido. Terremoto que acontece às vezes de um acidente, alguém da sua família sofre um acidente. Terremoto de repente de algo, uma notícia muito triste, uma doença que aparece, que surge no familiar. Terremoto de uma briga, de uma discussão em meio a uma festa da família. Terremoto. E esses terremotos abalam, tira a estrutura de tudo. E na palavra de Deus fala aqui que esse terremoto, ele abalou a estrutura daquela prisão. Você sabe que uma prisão, ela é feita com uma estrutura forte, ela é feita com uma estrutura reforçada, mas o terremoto abalou. A gente sabe da história do Japão, que é um país que sofre com muitos terremotos há muitos anos. E hoje toda a estrutura dos edifícios, dos prédios, das construções, toda a estrutura hoje, ela é feita numa estrutura já se prevenindo contra terremotos. É uma estrutura que está preparada para os terremotos, os pequenos e os grandes tremores da terra que pode acontecer. E isso vai prevenir o quê? Dos desastres, das tragédias. Tudo porque eles tiveram uma atitude de criar uma boa estrutura. Lembro de uma história também do bambu chinês, onde antes de ele crescer para cima, o bambu chinês ele cresce muito para baixo. Ele cria raízes profundas e estas raízes vão dar toda a base, toda a estrutura. Quando o bambu crescer, pode vir os ventos e balançar de um lado para o outro, mas ele não vai quebrar, ele não vai cair, porque ele tem uma raiz profunda. Na palavra de Deus fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a areia caiu, a casa edificada sobre a rocha permaneceu em pé. Porque houve um abalo, houve um terremoto,
houve um vendaval. E nessa hora a gente começa a ver a importância da nossa estrutura. No que eu estou baseado? Estou baseado numa moeda financeira que hoje está um valor, amanhã está outro? Não adianta. Países quebraram por isso. Estou baseado em sentimentos. Sentimentos, eles oscilam muito. Eu devo estar estruturado e baseado nas promessas de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. As palavras não passam. O amor de Deus não passa por você. Essa vida aqui vai passar. A nossa vida aqui, ela está com os dias contados. Agora, o amor de Deus, esse não passa. A nossa vida deve estar estruturada no amor de Deus. Pode vir os vendavais, pode vir os terremotos, mas se estiver firmado na rocha, que é Jesus, você vai permanecer de pé. Notícias ruins, terremotos da vida podem acontecer, mas firme em Jesus, você não vai se abalar, você vai permanecer de pé. Esta é a diferença e esta é a minha oração, que eu e você possamos estar firmados, estruturados na rocha que é Jesus. Os tremores podem vir, mas nós vamos ficar de pé. Essa é a minha oração. Eu oro por você e oro por mim e desejo para você que venha dar tudo certo nesse dia e nessa semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.